Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do nosso Jesus Cristo, Salvador da igreja. Amém, igreja. Glória a Deus, aleluia. Sei que hoje você se alimentou, sei que você bebeu líquido, suco, mas nesta noite Deus tem uma água para matar a tua sede espiritual. Nesta noite Deus tem um pão para matar a tua fome na tua área espiritual. Hoje Ele é o cobertor para te aquecer no meio dessa tempestade. Ele é nesta noite o Deus que segura nas tuas mãos. Ele é o Deus desta noite que também nos corrige, porque às vezes nós precisamos muito de correção para a gente aprender a viver nessa terra a cada dia. Amém, igreja? Sem muita perca de tempo, porque a missionária vai fazer a terceira parte. Tem uma palavra bastante conhecida em nosso meio, mas Deus usa cada um de forma diferente. Nesta noite eu não sei o que se encontra a tua vida, não sei como é que está dentro do teu ser. Como o pastor José Roberto disse nesta noite, nós vivemos dentro de uma sociedade sorrindo, vivemos dentro da sociedade, ou até postamos o nosso dia a dia na rede social, mostrando que vai bem, mas só eu e você e Deus sabe o que no íntimo teu que você tem passado, desde quando entrou o ano até agora, no meio do ano. Mas nesta noite, o mesmo Deus que Ele é o de ontem, o de hoje, Ele também é o de eternamente. Deus, Ele não muda, nós que mudamos, a nossa beleza também muda, nós ficamos com aparência bonita, mas vai chegando a certa idade que nunca mais vai ser a mesma. Mas Deus, Ele continua sendo o mesmo. Deus, Ele continua sendo o mesmo de sempre e de eternamente. Nós não, nós nessa vida, nós aprendemos a viver, nós aprendemos a cair e também nós aprendemos a cada dia a ser como homens e mulheres de verdade no meio da sociedade. Durante esta caminhada, entre o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, no meio desta caminhada, quando entramos na fase adulto, nós quebramos a cara porque entramos onde não devíamos entrar. Nós entramos porque a gente, sem experiência nenhuma, nós decepcionamos. Nós ouvimos palavras a cada dia para dizer assim: filho, filha, eu disse para você não ir para esse caminho, mas nós não entramos com o nosso eu, o nosso orgulho, com nós pezinhos na frente, dizendo: não, eu sou assim, eu posso assim, e ninguém muda. Mas Deus, Ele continua sempre o mesmo. Deus, Ele continua sendo aquele que sempre está no mesmo lugar. Mas nós não, o nosso ego, o nosso orgulho, nós enchemos o nosso peito dizendo: eu sou assim e ninguém manda em mim, eu vou morrer desse jeito porque eu sou assim. Mas não, quando Deus chega na minha, na tua vida, diz assim: não, agora sou eu que faço, sou eu que ajo, porque eu vou ensinar a você a viver como você nunca soube viver desde quando você nasceu até você chegar até aqui. Porque os meus pensamentos não é o teu, nós pensamos de uma forma, mas Deus, Ele pensa de outro totalmente, porque nós queremos entrar no caminho, mas Deus diz assim: não, fala, para, é eu que vou entrar agora. Você entrou em várias ciladas, você entrou em cada uma nessa vida, agora eu vou entrar. Mas para Deus entrar, eu e você precisa de liberdade para Deus. Eu e você precisa parar de murmurar no meio da caminhada, parar de questionar no meio da situação e aprender mais a ouvir a voz de Deus. E nesta noite Deus trouxe uma palavra para mim e para você no livro de 1 Samuel, aonde uma mulher que estava fracassada, aonde uma mulher que era estéril, aonde uma mulher que pela sociedade não tinha mais jeito, mas Deus sabe aonde trabalhar na minha, na tua vida. Deus sabe aonde tocar em cada um de nós.
Amós, aonde fala de uma mulher que não podia ter filho, mas Deus gerou em meio a situação difícil, em meio a fracasso. É no meio do fracasso que Deus trabalha, é no meio da pessoa que é estéril, aonde não tem jeito, é aí que Deus entra, surpreendendo, mudando a história. E nesta noite vamos relembrar a história de Ana, aonde Deus mudou a situação. E hoje tem para mim, para você, uma palavra da parte de Deus, que Deus continua fazendo o impossível acontecer. Livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor de Israel. No teu verso 5, 1 Samuel, no verso 5 em diante, é uma palavra bastante conhecida, mas o meu Deus, o teu Deus, Ele não muda. Quando Ele quer falar, não existe barreira, não existe dificuldade. Eu e você pode até retrancar o coração, eu e você pode até questionar, mas quando Deus fala, ninguém pode impedir. Se Ele fechar a porta, quem abre? E se Ele abrir, quem há de fechar a porta? Livro de 1 Samuel, no verso 5. Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 1, no verso 5, e diz assim, na minha tradução: mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar do que o Senhor tinha deixado estéril. Mais uma vez, mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar do que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, e sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote Elias sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou o Senhor, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrar de mim, e não esquecer da tua serva, mas lhe dará um filho, pessoal, então dedinho na tela para curtir a live. Ao Senhor por sejam todos bem-vindos à nossa live, essa live da Igreja Pentecostal Remanescente. O seu cabelo e a dedinho sua na tela para barba curtir a live, para ela poder alcançar mais vidas. Cortados. Amém, igreja? Até aqui. Ainda eu tenho um tempo. Para você que não conhece essa mensagem, vou estar trazendo uma lembrança para alguns irmãos que já conhecem e outros não. A palavra do Senhor nos diz que em certo tempo em Israel existia um homem chamado Elcana, e a palavra diz que ele tinha 2 mulheres, uma chamava Penina e outra chamava Ana. Mas por que, irmão Charles, tinha 2 mulheres naquele tempo? Deus não queria isso, porque isso trazia intriga, dificuldade no meio do lar. Mas por causa, diz alguns historiadores, naquele tempo muitos homens iam para a guerra, iam para a batalha, e muitas mulheres ficavam viúvas, jovens, porque naquele tempo homens iam para a batalha e só ficavam os idosos, os anciões, e muitas mulheres ficavam viúvas. Quem tinha condições fazia o convite ou a convidava para ser a sua mulher. E a palavra diz que naquele tempo Ana era estéril, era casada,
mas era estéril, não gerava filhos, não podia ter filhos. E a palavra diz que Penina tinha filhos, gerava filhos. Ana não gerava, mas Penina gerava. Era uma mulher estéril, e naquele tempo, no meio da sociedade, não é como nos dias de hoje. Uma mulher que não podia gerar filhos era visto como uma fracassada. Era uma mulher pela sociedade que não tinha valor. Era uma mulher jogada. A palavra de alguns estudiosos diz que aquele homem podia até repudiá-la, lançar ela fora no meio da casa dela. Mas a palavra diz que esse homem amava Penina. No meio da circunstância, não amava ela porque ela não podia gerar filho, mas porque amava ela de coração, gostava dela. Em outras palavras, mesmo que a sociedade dizia assim: essa aí é uma fracassada, essa aí, vixe. No meio da sociedade ninguém dava valor, ninguém dava ousadia. E abre um parênteses nesta noite: quem é você no meio da sociedade, que a tua mente acusa dizendo assim: qual é essa aí, uma pobre coitada, esse aí é um pobre coitado, vai para a igreja e não tem nada, é uma vida fracassada. Olha para você ver como é que é a família, é uma pessoa sem valor no meio da sociedade. Mas Deus, Ele não vê assim como os olhos vê. Deus, Ele ainda é misericordioso em meio às nossas falhas, em meio às nossas rebeldias. Mas Deus constantemente, Ele nos concede livramento e nos ama, porque chamou eu e você num ventre da tua mãe. Deus, Ele não olha como a sociedade, Ele não repara dizendo assim: olha essa coitadinha, olha essa aí, a pessoa que se veste mal, olha essa mulher com a cara de depressiva, olha essa mulher que é negra, olha essa mulher que é do cabelo duro, olha que essa mulher é do cabelo liso, ela não sabe se vestir. Deus, Ele não olha como a sociedade vê. Deus olha por dentro, Ele olha aonde o olhar humano não consegue ver. Deus sabe aonde eu e você errou, aonde você falhou, mas Deus está ali no meio desse processo, olhando para você. Porque Ana era vista por meio da sociedade como uma fracassada, era uma mulher jogada, dizendo assim: olha, vai lá o Cana com suas duas mulheres, uma que gera filhos e a outra que não gere. A outra palavra diz assim: é uma mulher que tem valor e a outra que está do lado dela não tem valor no meio da sociedade. Mas Deus não, Deus contemplava. Mas no meio da situação, a Penina afrontava ela, creio eu, na minha conjectura, no meu pensamento, dizendo assim: eu tenho filho e você não tem, eu tenho e você não tem. A palavra diz, que nós lemos nesta noite, que Penina era anos e anos afrontava Ana. Entra afronta na nossa mente, no coração nosso. E tem coisa no meio da sociedade que eu e você começa a criar na nossa mente, como já disse aqui, aonde no meio da sociedade que a pessoa olha para você, aí você começa a pensar coisas aonde não existe na tua mente, aonde quando você entra na igreja, aí você coloca isso: todo mundo está olhando para mim. Todo mundo, é só entrar na igreja, aí você entra com aquele pensamento: todo mundo está olhando para mim, todo mundo está me vendo. A gente cria coisa na nossa cabeça aonde não existe. Senhor, eu só tenho essa peça de roupa. A gente começa a criar coisa na nossa mente aonde não existe, no meio da sociedade. E nós, ser humano, sempre egoísta, claro, a gente nunca quer ficar por baixo.
O ser humano sempre quer ficar por cima, ele quer mostrar uma coisa que ele não é no meio da sociedade, ele quer viver uma coisa que não é no meio da sociedade, ele quer ser uma pessoa que não é no meio da sociedade, ele quer representar, ele quer inventar no meio da sociedade que ele está por cima. Mas quando ele está dentro do conchego dele, quando ele está ali no meio da situação, só Deus e ele sabe o que passa. Mas ele nunca quer se humilhar na presença do Senhor, ele não quer descer, ele quer sempre estar no alto no meio da sociedade, ele nunca quer descer. Ele diz assim: ei, ele não quer reconhecer, eu por baixo eu não fico, por baixo eu não fico. Aí eu sou assim, quer mostrar uma coisa no meio da sociedade que não é. Nesta noite, Deus te chamou aqui para você nesta noite, e mostra quem é você dentro da tua casa e no meio da sociedade. Eu sou assim, porque não adianta você esconder de todo mundo e dentro de casa está sofrendo, dentro de casa está como Ana, não gera, está dentro de casa sofrendo, mas no meio da sociedade, no meio da rede social, quer se apresentar como uma pessoa melhor, aquela pessoa do salto alto. Eu sou assim, eu sou dessa forma. Ei, vamos descer nesta noite, igreja, vamos mostrar quem nós de verdade. Não, irmão Charles, eu não posso mostrar para meu rival ou para o meu rival que eu sou assim. Ei, cadê a tua humildade? Seja humilde. Mas nós não. Quer viver uma coisa que não é, quer passar no meio da sociedade uma coisa que não é. Não, irmão Charles, eu vou ver assim, não. Mas quando eu e você se mostra humilde, além do meio da sociedade para Deus reconhece que você desceu, que você é dependente de Deus para tudo. Senhor, eu não preciso mostrar quem eu sou para a sociedade, eu preciso mostrar, meu Pai, para o Senhor como eu sou contigo. Mas só que no meio da sociedade nós quer viver com os outros. Aquele velho ditado, aquela mulher, ela só veste para outra mulher que ela quer mostrar bonito que ela está em cima. Ela não quer se mostrar, não, Senhor, eu estou vestindo para ti, papai. Mas não, nós queremos mostrar para a sociedade uma coisa que não é. Queremos sempre estar bonito, queremos sempre mostrar para os outros que a gente é dessa forma. Não mostra o teu caráter de verdade, Senhor. Eu sou assim, meu Pai. Tu me conheces por dentro e por fora. Tu me conheces o meu pensamento. Tu me conheces o meu deitar, o meu levantar, o meu respirar. Tu me conheces, meu Pai, por dentro e por fora. Glória a Deus. E a palavra diz que ano Penina afrontava, que eu na minha conjuntura, eu tenho filho e você não tem, eu gero e você não gera. Mas precisa acontecer algo na nossa vida para eu e você chegar próximo de Deus, porque se não acontecer a gente se acomoda. E para Deus mostrar na minha e na tua vida precisa acontecer algo para eu e você chegar aos pés do Senhor. Precisa acontecer para eu e você chegar ao pé do Senhor, porque se não acontecer, eu e você nunca chega aos pés do Senhor. Quem sabe você sai daqui de casa, estou mostrando para a sociedade isso, Senhor, mas dentro de casa só o Senhor sabe o que eu estou passando. Ana vivia desse jeito. Senhor, não posso gerar, mas ano após ano Penina afrontava, mas precisa levantar Penina para eu e você se despertar. Precisa levantar um gigante para dentro de você nascer um Davi, como assim, irmão Charles, enfrentar o gigante. Precisa levantar uma muralha na nossa frente para eu e você crescer, para derrubar a muralha. Precisa acontecer para dentro de nós, acontecer um despertamento de verdade, um compromisso de Deus de verdade, uma sinceridade com Deus de verdade. Precisa acontecer algo na nossa vida para eu e você chegar aos pés do Senhor, porque a palavra diz, quando lemos esta noite, que Ana acabou de se alimentar e foi
chorar aos pés do Senhor, e ali ela fez um voto. Então precisa acontecer algo na tua vida, na minha, na tua vida, para eu e você chegar aos pés do Senhor. Porque se estiver tudo bem, o ser humano, ele não chega aos pés do Senhor, igreja. Se você veio ter aqui, é porque você precisou acontecer algo para eu e você, ou amanhã acontecer um despertamento dentro de nós, ou na saúde, ou na área sentimental, ou na área financeira. Resumindo, em todas as tuas áreas precisa acontecer algo dentro da nossa vida para começar a gerar. Porque se não acontecer, eu e você continua assim na mesma pessoa, continua com a mesma vida e se acomoda. Então Deus nesta noite convidou você para vir nesta noite para ouvir a palavra. Precisa acontecer na minha e na tua vida para eu e você gerar. Porque se não gerar, eu e você não desperta. Então precisa acontecer algo para chamar a tua atenção. Então acontece algo na minha, na tua vida, para acontecer um despertamento. Precisa acontecer para eu e você gerar. Precisa eu e você acontecer na nossa vida para eu e você chegar aos pés do Senhor. Precisa acontecer humilhação na nossa vida para eu e você orar ao Senhor. Irmão Charles, dentro da minha casa eu sou humilhado, dentro da minha família eu sou humilhado só porque eu estou vindo à igreja. Está acontecendo dentro da minha casa, o Senhor, dentro do irmão Charles, dentro da minha casa está acontecendo algo. Até minha própria esposa, o meu esposo se começou a levantar para mim. Precisa acontecer algo para eu e você entrar em oração com Deus. Precisa acontecer um vento, precisa acontecer uma tempestade, precisa levantar um gigante, precisa acontecer algo dentro da nossa casa, em nossa vida, para despertar a minha, a tua vida, para eu e você gerar. Porque se estiver tudo bem, se estiver tudo acomodado, eu e você não desperta para estar orando, eu e você não desperta para estar chegando aos pés do Senhor. E tem pessoas aqui nessa noite que está com a vida lá embaixo, como assim, meu Charles, está tudo bem, mas a área espiritual está acabada, está precisando de despertamento. Porque está tudo bem, mas sofre angústia, penina sempre afrontando, e Deus permite o inimigo se levantar na tua vida e na minha também, para eu e você começar a gerar, começar a chegar aos pés do Senhor. Deus permite a situação de fracasso para eu e você chegar aos pés do Senhor, igreja. Rabagastemianta namagashou. Precisa acontecer um momento de fracasso em nossa vida, e todos de nós aqui já passou por um fracasso em nossa vida. Eu falo eu e você pode dizer que não, mas cada um de nós aqui já aconteceu um fracasso, uma decepção amorosa, ou investimento que não deu certo, ou é algo que você tentou e não conseguiu. Precisa acontecer para eu e você chegar aos pés do Senhor, senão eu e você não estava aqui. Precisa acontecer um despertamento para eu e você chegar aos pés do Senhor. Precisa o teu filho dentro de casa se levantar e apontar o dedo na tua cara e dizer assim: você não manda em mim. Aí você diz: você me respeita. Aí alguém da tua casa levanta assim: tu vai para a igreja e não muda, tu está dentro da igreja e não muda. E precisa acontecer uma penina se levantar para eu e você se despertar na nossa vida. Rabagastomianta. Deus permite uma situação de depressão na nossa vida para eu e você se despertar. Precisa da nossa casa, namagachomianta, namagastei, alguém da nossa casa acontecer para eu e você ficar triste. Quando não é no filho, é no pai, é na mãe, é na irmã. Mas precisa acontecer um despertamento para eu e você começar a gerar oração, gerar intimidade com Deus, gerar compromisso com Deus, gerar, sabe o que, igreja? Gerar a cada dia intimidade e sempre comunhão com Deus. Precisa gerar. Aí você diz: irmão Charles, eu não aguento esse processo. Mas precisou acontecer
acontecer para você chegar até aqui, para ouvir a palavra de Deus nesta noite, falar no teu íntimo e te afrontar, porque a palavra de Deus nos confronta, igreja. Às vezes nós queremos vencer, mas não queremos passar pelo processo para ser gerado. Nós queremos receber o filho, mas não queremos passar pelo processo. Nós queremos tudo de bandeja na mão entregue. Não, tem que acontecer arrependimento, tem que acontecer renúncia, tem que acontecer quebrantamento, tem que ser tocado aí para tirar o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa ganância, as nossas vaidades. Precisa acontecer para eu e você se gerar. Rabagastou, bianta, rabagachou. E a palavra nos chama dizendo que Elcana levava suas 2 mulheres e os filhos, seus filhos, 3 vezes ao ano. Era uma festividade que acontecia no povo de Israel naquela época, e oferecer sacrifício. E a palavra diz que chegando em Siló, que era o templo daquele lugar, seria a igreja nos dias de hoje, onde você sai da tua casa para estar congregando. Seria isso nos dias de hoje, sair de lá para estar. Eles ficavam acampados vários dias, e a palavra do Senhor vem nos dizendo que estava Ana naquela mesma angústia, estava Ana no meio daquele mesmo processo. Ano e ano. Agora imagina quantos anos Ana passou para gerar o profeta Samuel. Aí você diz: irmão Charles, a minha bênção está demorando. Eu entrei em campanha, eu fiz propósito com Deus e nada aconteceu. Irmão Charles, já tem muito tempo, eu venho com compromisso com Deus, mas nada aconteceu. A palavra diz que ano após ano Penina afrontava. Mas se Penina afrontava, então não era 1 ano, 2 anos, 3 anos, tinha um processo. E tudo na nossa vida tem processo. Aprenda, tem processo. Assim como eu e você somos gerados da nossa mãe, tem um processo de criança, que é onde você não quer ter paciência com criança, mas vai chegar na adolescência. São processos até eu e você amadurecer nessa vida. Aí você vai chegar na certa idade, você diz: não, essa senhora aí, ó, ela tem experiência. O pastor nisso tem experiência, com seus cabelos calvos, tem experiência para contar, porque teve coisa que ele passou, que eu e você ainda não passou, e vai passar, e na frente você vai contar: ó, não vai nesse caminho não, porque eu já entrei nisso, e eu sei como é que é. Tem processo na nossa vida, tudo na nossa vida tem processo. Não foi 1 ano, 2 anos, se era ano, então afrontava direto. Ana estava com aquilo, mas a palavra diz que o esposo dela diz: meu bem, em outras palavras, meu amor, não sou melhor do que 10 filhos para ti. Mas só que o esposo dela não entendeu. E tem coisas na nossa vida que ninguém vai entender, igreja. Eu posso sentar com minha sogra, com o pastor, com meu melhor amigo, mas tem coisas na nossa vida que ninguém vai entender. O próprio esposo dela diz: meu bem, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Sim, mas essa parte aonde Ana estava passando por esse processo, que estava estéril, que estava morto, que não tinha jeito, ninguém entende. E tem coisa na nossa vida que você pode desabafar com um psicólogo, você pode desabafar com quem for, que é só você e Deus. Você sabe naquele tempo que você está dentro da tua casa, tua mãe diz assim: ninguém dentro dessa casa me entende, ninguém me entende dentro dessa casa. Você tenta expressão a palavra, o povo entende tudo errado. Aí você diz: ninguém entende dentro dessa casa, ninguém me compreende. O meu esposo não me compreende, a minha mãe não compreende, ninguém me compreende. Isso é processo na nossa vida. Ninguém me compreende. O teu esposo senta e fala: meu bem, é isso. Aí, tá bom. Mas você não entendeu. Você não entendeu assim. Elcana não entendia. E tem coisas que ninguém vai entender, é só você e Deus. O teu filho não vai entender, ninguém vai te entender. Tem coisas que é só Deus que vai te entender.
Por isso que quando a gente estava ali na adolescência, alguns, eu não estou nem, eu vou seguir o mundo aí, eu não estou nem eu fazendo meu jeito. É porque você não acha ninguém que te compreende. Você não encontra ninguém que te compreende. Mas nesta noite, Deus, Ele não mudou a igreja. Ele te entende. Ele te entende. Mas ninguém me entende, Charlie. Mas o Criador, Ele te entende. O Eterno te entende. A tua colega de trabalho não vai entender. Aí você diz, está louca da cabeça. Porque quando você está passando por um processo, você começa a falar, você começa a se expressar, você começa a desabafar, mas a tua amiga, vixe, ela vai pensar com ela, tá doida, enlouqueceu. É porque ninguém te entende. É porque você está passando um processo que é só você e Deus. É processo que ninguém vai te entender. O marido dela não vai entender ela. Quem vai, irmão Charlie, quem vai me entender? Mas quando eu e você entra no nosso quarto, tem intimidade, que é uma intimidade com Deus, Deus vai te entender nesse processo que você está estéril, nessa área que você está estéril, nessa área que você está fracassada, parece que você não vai se reguer, parece que você não vai se colocar de pé. Ei, mas nesse processo, Deus, Ele te entende, e Ele está te tratando no meio desse processo, e você não está entendendo. É Deus tratando no processo. E a palavra diz que Ana, com o coração amargurado, triste, fracassada, ela chega aos pés do Senhor e disse: meu rei, meu Deus, Pai celestial, eu sei que tu me entendes. Eu não posso gerar, eu sou estéril, mas se tu me conceder um filho, eu te entregarei ele totalmente, eu te devolverei. Mas a palavra diz que o sacerdote ou o pastor nos dias de hoje diz assim: mulher, tu está embriagada, mulher, você bebeu. Ela falou: não, parte de mim o vinho, a bebida. Sou uma mulher, em outras palavras, fracassada. Sou uma pessoa doente, em outras palavras, sou uma pessoa que necessito do milagre urgente. Eu preciso ser gerado, meu sacerdote. Eu preciso, meu sacerdote, de um processo. Eu preciso de um milagre urgente. E nesta área, nesta noite, eu quero profetizar na tua vida. Nesta noite você não saiu da casa para você sair da forma que você chegou. Quero eu profetizar, né, na tua vida nesta noite, que Deus está tratando você nesse processo. E esse processo dói, esse processo sofre angústia. No meio desse processo, ei, Deus permite que eu e você tem que mudar, que eu e você venha fazer um compromisso com Ele, que eu e você venha ter, sabe, com Ele, compromisso de verdade, e renunciar, que no meio desse processo, Deus está requerendo de mim, de você, e você não está entendendo. E a palavra diz que Ana chegou, o sacerdote não entendeu Ana, e Ana ali amargurada, chorando, triste. Deus entendeu ela. E nesse meio desse processo que você está passando, eu não sei que área, é Deus te tratando no meio desse processo, para gerar algo que você não entendeu agora, mas amanhã você vai entender. Você vai entender esse processo. É porque no meio desse processo, Deus permitiu para eu e você tomar vergonha na nossa cara e crescer com Ele. Rabagastou, para eu e você entender mais a Deus, para eu e você chegar mais a Deus. Mas o problema de nós, ser humano, é como a mãe fala com o filho: entra aqui e sai aqui, entra aqui e sai aqui, e não entende, não muda. Não muda, a gente ouve. Quantas vezes a tua mãe falou, o teu pai disse, quantas vezes o teu tio disse, quantas vezes te orientou, e você fez a mesma burrice. Desculpa a expressão, eu e você fez a mesma burrice de sempre.
Aprenda, e no meio desse processo Deus está te tratando. Não seja rebelde, tenta entender o processo que Deus está vendo na tua vida, porque Deus vai gerar no meio desse processo. Deus permitiu isso para eu e você parar de desobedecer, para eu e você parar de ser rebelde, para eu e você crescer nessa terra, porque a gente cresceu barba, cabelo, corpo, a gente criou, mas a mente ainda não mudou. Ei, vamos crescer, vamos entender, Senhor, o que o Senhor quer de mim. O negócio é só me dar. Tu quer receber, quer que Deus te dá? Então vai doer nesse processo, vai doer, vai ter choro, mas Deus, Ele vai te apresentar e vai dizer: agora você entendeu porque você está passando por esse processo? O Samuel que está sendo gerado aí, agora você entendeu essa criança que vai ser gerada, que é onde a medicina, que é onde ninguém te entende, é que no meio desse processo que você vai entender que Samuel vai ser gerado, aonde está tudo seco, a esterilidade seria nos dias de hoje, é correr atrás da medicina e não resolver, é correr atrás de todo mundo, aonde os melhores medicamentos, você pode viajar, ninguém pode resolver, mas nesta noite, Deus está te processando, no meio, no meio desse vale, no meio dessa tempestade, na casa do oleiro, para eu e você entender lá na frente. Então entende o processo, sai daqui dizendo: Senhor, agora eu entendo porque eu estou passando por esse processo. E gerar dói. Antes de você gerar dói, igreja, dói, porque é você mostrar para a sociedade uma coisa, e quando você colocar a tua cabeça no travesseiro, ser totalmente diferente. Aonde você está sorrindo, aonde você está alegre, por dentro você está sangrando. É um processo que é só você e Deus. E nessa noite, assim como Ana, no capítulo 2, que um certo tempo Samuel foi gerado, nasceu a criança, e Ana começou a glorificar a Deus, dizendo: Ele é o Deus que exalta, Ele é o Deus que abate, Ele que dá vida, Ele que tira vida, Ele que estabelece reis, Ele que tira reis, Ele que dá, Ele que toma, Ele que exalta, Ele que abate, Ele que levanta, Ele que faz cair, Ele que levanta o defunto, Ele que faz o defunto cair dentro, Ele que faz o mar se abrir, Ele que faz a tempestade se calar, Ele que faz o impossível acontecer, Ele que muda a história, Ele que faz o mar se abrir e dizer assim: ei, agora você entendeu esse processo? Então entenda esse processo não vai te matar, você não vai morrer desse processo, é para eu e você aprender a crescer na vida, para eu e você entender como é que as coisas funcionam na nossa vida. Amém, igreja? Assim, agradeço a oportunidade, a missionária está fazendo a terceira parte nesta noite.